Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Dando continuidade no nosso curso, só recapitulando o que a gente viu um pouco nas últimas aulas, a gente viu que para uma molécula apresentar isomeria óptica, ela precisa apresentar um carbono assimétrico. E quando essa molécula, na verdade, ela apresenta apenas um carbono assimétrico, aquela molécula possui um par de enantiômeros, onde desse enantiômero desviará a luz para a esquerda, ou no sentido anti-horário, e a gente classifica como levógeno a substância, ou desviará o plano da luz para a direita, ou no sentido horário, e a gente classifica essa substância como destrógeno. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre como é que a gente faz a representação desses enantiômeros, visto que as moléculas, para se estudar, para se observar o fenômeno de isomeria óptica, a gente tem que observar a molécula tridimensionalmente. Só que isso não é uma coisa tão simples. Então, para tentar facilitar a nossa visualização, a gente vai utilizar a projeção de Fischer. A projeção de Fischer, ela tenta representar as moléculas tridimensionais no plano, ou seja, de forma bidimensional. Então, a projeção de Fischer, como eu falei, ela vem para tentar nos ajudar a entender esses pares de enantiômeros, essas moléculas que apresentam carbono assimétrico, a partir de uma análise no bidimensional, onde todo o carbono assimétrico dessa molécula, seja se a molécula tiver um, tiver dois ou tiver mais, todo carbono assimétrico que essa molécula possui, ele vai ser um estereocentro. Mais para frente eu vou explicar o que seria um estereocentro. Eu só quero que vocês tenham em mente na cabeça que essa representação ela vem para ajudar a gente a entender esses pares de enantiômeros. Aqui eu trouxe uma esquematização de como funciona. A gente tem uma molécula hipotética, onde X, Y, Z e W são ligantes, os quatro diferentes entre si, né? O que mostra o que caracteriza aquele carbono como um carbono assimétrico. E a representação embaixo, aqui onde está meu mouse, a representação bidimensional daquela molécula. Então, eu trouxe como exemplo a molécula de butano 2-ol. Se a gente numerar, fazer a numeração dela, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Onde a gente sabe que o carbono 2 é o carbono que apresenta, que é o carbono assimétrico, né? Visto que ele está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila, a um grupo metil e a um grupo etil, que seria tudo isso daqui. Então a gente já sabe que esse carbono número 2 é um carbono assimétrico. Então, a representação de Fischer, né? Apesar dessa molécula estar representada bidimensionalmente, ela já está representada no plano, nesse primeiro desenho. A gente representa na projeção de Fischer para visualizar os pares de enantiômero, para facilitar a nossa visualização. Como assim? A representação se dá da seguinte forma: lembra muito uma cruz, né? Uma linha paralela, uma linha vertical, né? E as horizontais. E se a gente fazer a numeração, aquele seria o carbono 1, ali no meio, aqui seria o carbono 2, onde para a esquerda e para a direita são dois ligantes, e para cima e para baixo são dois ligantes também. Aqui a gente tem o carbono 3 e o carbono 4, onde aqui no carbono 3 também temos para a esquerda e para a direita a representação de duas ligações, e para cima e para baixo a representação de duas ligações. Então, se a gente observar, essa é a representação de Fischer. E como que a gente sabe, como é que a gente representa um par de enantiômeros? Por exemplo, a gente viu nas últimas aulas que essa molécula apresenta um carbono quiral só, um carbono assimétrico. Com isso,
a gente tem apenas um par de enantiômeros. A gente representa esses enantiômeros, esse par de enantiômeros, da seguinte maneira. Se eu fizer o mesmo desenho que eu fiz no outro slide, considerar essa aqui como a molécula 1, ou seja, o enantiômero 1, a gente diz que o par dele, ou seja, o enantiômero dele, a imagem especular, seria essa daqui. Lembra que eu falei que o carbono quiral é um estereocentro? A gente define como um estereocentro o carbono assimétrico, ou seja, quando a gente faz a permutação de dois ligantes, ou seja, a gente troca dois ligantes entre si, a gente tem a formação do seu enantiômero. Então essa molécula 2 é o enantiômero da molécula 1. Então, se por acaso esse primeiro exemplo desviar a luz para a esquerda, ou seja, a representação menos, esse aqui desviará a luz para a direita, que a gente representa pelo mais, né? Ou D. Se esse daqui for a representação positiva, ou seja, desviar a luz para a direita, a gente tem que esse é o enantiômero que desvia a luz para a esquerda. Então, a projeção de Fischer vem para facilitar essa representação, porque se a gente fingir, vou traçar aqui como se fosse um espelho, vou botar aqui, esse é aqui de espelho. Se a gente colocar essa molécula 1 na frente do espelho, o que a gente vai ver é justamente essa molécula 2. Então, a molécula 1, a molécula 2, na verdade, é a imagem especular da molécula 1 ou vice-versa. A molécula 1 é a imagem especular da molécula 2, ou seja, eles são enantiômeros, imagens especulares não sobreponíveis. Então, a projeção de Fischer vem para facilitar essa nossa representação desses pares de enantiômeros. E assim por diante, se a molécula tivesse mais carbonos assimétricos, a gente poderia verificar a presença de outros pares de enantiômeros fazendo a projeção de Fischer. Na próxima aula, a gente vai ver um tópico que é muito importante também, que é muito abordado na isomeria óptica. Mas antes de finalizar a aula, eu quero comentar com vocês algo muito interessante, que é o seguinte. Quando a molécula apresenta um carbono quiral, um carbono assimétrico só, ela possui um par de enantiômeros. Esse par de enantiômeros, ele possui todas as propriedades físico-químicas iguais. Por quê? Porque o que muda é a sequência de ligação. Propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, eles dependem da magnitude das forças. E como essas magnitudes não mudam nesses pares de enantiômeros, então essas propriedades são as mesmas. O que muda nesses enantiômeros é a interação com a luz. Por isso, o estudo de isomeria vem a calhar, vem a ser muito importante. Porque mais para frente eu vou demonstrar outras situações onde o estudo da isomeria óptica é importante. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês frisem na cabeça de vocês que o estudo das propriedades da luz é importante justamente por isso, para saber de qual composto eu estou falando, visto que as outras propriedades, como ponto de fusão, ebulição, solubilidade, esses compostos apresentam os mesmos valores. O que muda mesmo é a interação dele com essa luz polarizada. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, pessoal.